Bom dia, vamos abrindo aqui a nossa live nessa quarta-feira, graças a Deus. Muito bom estarmos aqui mais uma vez para lermos a Bíblia, vermos o que a palavra do Senhor nos diz nesta manhã. E é com muita gratidão no nosso coração, agradecendo a Ele porque nós nos levantamos nessa manhã respirando, tivemos uma noite de descanso, agradecendo Ele pela nossa família, agradecendo o Senhor pelos dons e talentos que Ele derramou, que Ele colocou, que Ele imprimiu em nós pela sua própria vida, e agradecendo a Ele, e inclusive e principalmente pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque através desse sacrifício nós nos aproximamos do Senhor, nós somos aproximados, nós somos reconciliados com Deus. E por isso é que nós estamos aqui. Então é com muita alegria que a gente começa essa live. E é com muita alegria que eu quero dizer a vocês que sejam bem-vindos. Mônica, Edson, que bom ter vocês aqui. E a gente vai ter hoje o capítulo 25 de Gênesis. Então, podem ir aí, se vocês tiverem em mãos, abrindo a Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre oração ainda, alguns pontos aqui sobre oração, um assunto muito importante para nós e um assunto que é do coração de Deus. Amém, gente? Então, graças a Deus, Eu vou depois também estar colocando o vídeo lá no YouTube e mando o link para vocês, tá bom? Vamos à nossa leitura? Gênesis 25. Abraão tomou outra mulher que se chamava Quetura. Ela deu à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Anoque, Abidá e Eudá. Todos estes foram filhos de Quetura. Mas Abraão deixou tudo quanto possuía para Isaque. No entanto, deu presentes aos filhos de suas concubinas e, ainda em vida, afastou-os de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, sim, para a terra oriental. O tempo de vida de Abraão foi de 175 anos, e Abraão expirou, morrendo em boa velhice, idoso e com muitos dias, e foi reunido ao seu povo. Então Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que ficava próximo a Manre, o campo que Abraão havia comprado dos Eteus. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho, e Isaque habitava perto de Ber-lai-roi. Essas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia serva de Sara, lhe deu. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem, segundo suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdiel, Mibsão, Misma, Deumã, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemã. Estes são os filhos de Ismael e os seus nomes dados às suas vilas e aos seus acampamentos, 12 chefes segundo suas tribos. O tempo de vida de Ismael foi de 137 anos, então ele expirou e ao morrer foi reunido ao seu povo. Os ismaelitas habitaram desde Avilá até Sur, em frente ao Egito, como quem vai em direção à Síria. Assim Ismael se estabeleceu de fronte de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, arameu. Isaque orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou, e os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: por que estou assim? E foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: há 2 nações no teu ventre, e desde
as tuas entranhas. 2 povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Amém. Quero ler até aqui hoje, né? Eu queria fazer uma pontuação aqui desses primeiros versículos, quando Abraão se casa com Quetura, e o texto diz aqui que Abraão deixou tudo quanto possuía para Isaque, e deu presentes aos outros filhos, né? E a gente vê, parece que o texto assim, traz uma importância maior para, inclusive, Ismael, do que para esses filhos aqui, né? Porque vocês lembram, quem está acompanhando as lives aí todo dia, vocês viram que Deus prometeu para Agar que abençoaria também Ismael. Então havia uma bênção de Deus, embora ele não fosse o herdeiro no sentido de trazer o descendente para a salvação, que é Jesus, mas Ismael também seria abençoado. Então há esse relato aqui, a gente vê que também tem, o texto destaca também Ismael como filho de Abraão, sendo de alguma forma assim, fazendo parte dessa descendência, né? Mas a gente vê esse cuidado de Abraão de que Isaque fosse o herdeiro de tudo quanto ele possuía. Olha, Abraão deixou tudo quanto possuía para Isaque. E esse cuidado de Abraão fazer isso aqui é porque Deus havia dado essa palavra. Esse era o desejo do coração de Deus. Isaque era o filho da promessa, era o filho que Deus enviou, que Deus colocou para ser o herdeiro de Abraão. E Abraão toma aqui as medidas necessárias para que acontecesse exatamente dessa forma. Então a gente vê o cuidado que Abraão tinha em que tudo que Deus havia falado, né, em obedecer a Deus em tudo e em fazer tudo de acordo com o que ele havia recebido do Senhor. Isso é muito importante para nós, para a gente também pensar se nós estamos cuidando direito, né? Se a gente está fazendo que seja cumprida a palavra do Senhor. Quem cumpre o que ele diz, o que ele fala, é ele mesmo, né? Mas eu quero dizer assim, qual é o nosso posicionamento? Quais são as nossas atitudes para que aquilo que Deus falou se cumpra na nossa vida? Será que eu e você não estamos sendo um impedimento para que o que Deus já falou que quer fazer aconteça? Né? Só para você refletir, a gente começar a falar aqui desse assunto hoje. E eu quero ir então para o versículo 21. Isaque orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. E antes de eu entrar aqui no ponto da oração, eu vejo assim que Rebeca, ela veio até Isaque como uma providência de Deus. O Senhor foi direcionando. Nós vimos nos capítulos anteriores, né? Como foi que Abraão declarou, como Abraão orou, como Abraão enviou o servo dele para trazer Rebeca, para trazer uma esposa para Isaque, de acordo com o padrão de Deus, de acordo com o que Deus havia falado e de acordo com a promessa que havia sobre essa família. Então foi orado, né? Foi feito de acordo. Esse servo também se submeteu a Deus e ele traz uma mulher que Deus preparou para Isaque. Só que essa mulher que Deus preparou para Isaque, ela não podia gerar filhos. Eu fiquei pensando, sabe, será que Isaque em algum momento pensou assim, nossa, acho que não era essa. Eu acho que houve algum engano aí no meio do caminho. Eu acho que o servo lá, que foi o servo do meu pai, que foi buscar a Rebeca, acho que ele se enganou, acho que ele trouxe a moça errada. Como é que a minha descendência, como que eu vou cumprir aquela palavra que foi dada para o meu pai, se a minha mulher é estéril? Será que Isaque não pensou isso, né? E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente recebe algo, a gente recebe bênçãos, ou nós estamos num momento da nossa vida em que as circunstâncias falam para nós o contrário daquilo que Deus falou que faria. E aí às vezes você questiona, você fala, acho que isso não é de Deus, acho que não veio de Deus, porque não está dando certo. Mas nós precisamos parar para pensar
em como foi que isso aconteceu, como foi que isso chegou até nós, como foi que essa pessoa chegou, como foi que algo, como que um negócio chegou nas suas mãos. Porque às vezes Deus falou, Deus te deu um negócio e alguma coisa não está dando certo naquele negócio. O negócio não está prosperando. E aí você fala, ah, não foi Deus que me deu. Ah, não veio de Deus. E aí nós nos enganamos e acabamos jogando fora algo que Deus nos deu. Eu acho muito lindo que o Senhor, Ele é tão grande e tão poderoso. E Ele criou todas as coisas de uma forma assim, tão maravilhosa, tão grandiosa. Mas a partir do momento que Ele forma o homem, Ele começa a chamar o homem para participar daquilo que Ele faz. Foi assim desde o Éden, né? Ele colocou o homem para cuidar do que ele fez, para administrar. E ele vai chamando os homens para participar, inclusive, da redenção que viria. Ele chama Noé. Noé constrói aquela arca, depois ele chama Abraão, ele chama Moisés para tirar o povo de lá. Então Deus, ele vai chamando os homens, ele vai chamando a humanidade. E ele chama eu e você para participarmos. Jesus falou, ide agora vocês vão por todo mundo pregar esse evangelho, vocês vão curar, vocês vão expulsar demônios. Então o Senhor, ele nos chama para participar daquilo que ele faz e daquilo que ele quer fazer. E com Isaac não foi diferente. E às vezes a gente se engana assim, porque foi Deus que mandou, tá tudo pronto, tá tudo certo, eu não preciso fazer mais nada. Mas não é o que esse texto nos ensina hoje. Esse texto vem nos ensinar que diante de algo que Deus nos deu, diante de algo que Ele colocou nas nossas mãos, muitas vezes nós precisamos nos colocar em oração e intercessão para que aquilo que o Senhor falou se cumpra através daquele algo, através daquela bênção, através daquela pessoa. Então Isaac, ele não tratou essa situação de qualquer maneira. Ele não simplesmente fez, talvez como Sara e Abraão, né? Vou arrumar outra mulher porque a Rebeca é estéril. Ele se dedicou àquela mulher, ele tinha convicção de que o Senhor havia dirigido. E nós precisamos ter essa convicção, sabe? É claro que há coisas que não, há coisas que vieram para nós porque a gente estava sem direção, porque nós escolhemos errado e tal. Mas muitas coisas que o Senhor nos dá, nós precisamos ter essa convicção. Ter essa convicção, sabe? E não desistir. Então, por exemplo, no caso da família. A família não é para você desistir. Não é para você desistir do seu casamento. É para você orar. Para que a palavra de Deus, para que a bênção que está sobre o casamento aconteça. Não é para desistir dos filhos. Não é para desistir de orar pelos filhos, de amar os filhos, sabe? De dar uma palavra para os filhos, de ter um posicionamento de amor e também de disciplina quando necessário. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que os nossos filhos são herança dele. E que nós não temos filhos para a calamidade, mas nós temos filhos para a prosperidade, para edificar, para plantar, para reconstruir. Isso é o que a palavra de Deus diz sobre os nossos filhos. E aí muitas vezes a gente tem filhos que não estão em consonância, eles não estão agindo de acordo com isso que Deus fala. E a gente fica assim, nem sabe o que pensar. Mas eu quero te dizer nessa manhã que os seus filhos são para isso. São bênçãos. Os seus filhos são bênçãos. Então, quando tem alguma coisa que não está dando certo, o que nós temos que fazer? Orar para que isso dê certo. Porque foi Deus que enviou. Foi Deus que estabeleceu. Então a família, né, seja marido, seja filho, seja esposa, seja sua parentela, a família, nós temos que ter esse posicionamento como de Isaac. Isaac orou 20 anos por Rebeca, para que ela engravidasse. Quantos anos faz que você está orando por algo? Às vezes é um sonho teu, que ainda não se realizou e você tem convicção que esse sonho está de acordo com a vontade de Deus. Então, quantos anos você está orando por esse sonho? Precisa orar com insistência. Olha o versículo 21. Isaac orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril.
Ele não desistiu de Rebeca. Ele não ficou pensando que estava errada a mulher que Deus enviou. Ah, o Senhor me deu essa mulher aí, agora ela não gera filhos, como que vai se cumprir a palavra? Então eu quero te dizer nessa manhã, se tem alguma coisa que não está dando certo em alguma área da sua vida, sabe? Mas você tem essa convicção, não foi Deus que me deu. O Senhor está comigo, foi o Senhor que me dirigiu para esse lugar. Às vezes você vai para um lugar novo, um emprego novo, às vezes você vai ser missionário, ser um pregador da palavra de Deus num lugar novo, sabe? E aí você chega lá, começa a dar um monte de problema. E quantas pessoas desistem porque tem problemas, porque tem esterilidade. Mas quando Deus deu essa mulher que não podia gerar, que ela tinha uma esterilidade para Isaac, era para que Isaac participasse desse milagre. Era para trazer Isaac para essa experiência, para que ele pudesse orar, para que ele pudesse clamar ao Senhor, e foi exatamente isso que ele fez. Então a gente vê aqui um grande exemplo. Um homem que entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Um homem que entendeu aquilo que estava sobre a sua família, que estava vindo do seu pai. E nós precisamos entender isso. Aquilo que está sobre a nossa família, e orar por isso, e insistir em oração, e crer que o Senhor vai fazer. Sabe por quê? Lá em Jeremias, capítulo 1, eu quero ler alguns versículos aqui com você. Capítulo 1, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim e disse, Jeremias que está falando, tá? Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesse, te consagrei e te designei como profeta às nações. Então eu disse, Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu, não diga sou apenas um menino, porque irás a todos os que eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e me disse, ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e plantares. E a palavra do Senhor veio a mim, Jeremias, o que estás vendo? E respondi, estou vendo um ramo de amendoeira. Então o Senhor me disse, viste bem, porque estou atento para que a minha palavra se cumpra. O Senhor, Ele está atento para que a palavra dele se cumpra. A gente vê que a palavra que Deus deu para Abraão, Deus estava atento, Deus estava vigiando para que essa palavra se cumprisse. Porque se Isaac não se colocasse como um intercessor de Rebeca, se Isaac não tivesse entendido, se Isaac tivesse agido, sabe, como um menino imaturo, sem maturidade nenhuma, ele teria largado mão, talvez eles viveriam e nunca tivessem filhos e a promessa de Deus não seria cumprida. Mas o Senhor vigia pela sua palavra, e eu tenho convicção no meu coração que o Senhor sempre nos levanta. Ele sempre levanta alguém para orar, para interceder, para proclamar, para decretar, para que a palavra dele se cumpra. Ele nos chama para participarmos disso. E esse exemplo aqui de Jeremias, esse texto é muito maravilhoso, é muito lindo, porque Deus fala para ele, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, ou seja, antes que você fosse gerado ali no ventre da sua mãe, eu te conheci, eu te escolhi, te designei como profeta. Gente, o propósito que Deus tem com a sua vida é antes de você estar no ventre da sua mãe. Sabe, há um propósito de Deus sobre a sua vida. Deus conheceu você e te deu um propósito antes de você chegar no ventre da sua mãe. Antes de você ser gerado nessa terra. Aí Jeremias, ele se depara com uma dificuldade. Ele diz assim, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança.
Então aqui é Jeremias que está colocando, ele está trazendo uma realidade, mas ele coloca isso como um impedimento para que a palavra do Senhor, para que o propósito de Deus se cumprisse. E Deus fala, repreende ele, fala: não diga que você é apenas um menino, porque você vai aonde eu te enviar. Não tenha medo. E aí o Senhor tocou na boca dele. Olha Deus fazendo aqui. E pôs as palavras dele na boca de Jeremias. E aí Deus dá uma revelação para ele, uma visão. E ele fala o que viu. Ele vê aquela amendoeira. E Deus fala, dá essa declaração: eu estou atento para que a minha palavra se cumpra. Meus amigos, Deus está atento para que a palavra que Ele tem sobre a sua vida se cumpra. Deus está atento para que o propósito que Ele tem com você, que Ele designou antes mesmo de você chegar na terra, se cumpra. E às vezes você pode dizer assim: mas por que não está acontecendo? Será que é porque você não está orando sobre isso? Porque a gente ora por tanta coisa, né? Às vezes tem pessoa que nem ora, mas eu quero partir aqui do ponto de que você ora. E aí a gente ora por tantas coisas, mas será que estamos orando para que o propósito de Deus se cumpra? Essa vontade dele, esse desenho que ele tem, sabe? Esse propósito que ele já tinha antes da gente vir para a Terra, antes de nós sermos gerados. A gente não existia aqui nessa dimensão natural, terrena, mas para Deus nós já existíamos. Então você já existia para Deus e Deus te deu um propósito. Não pense que a sua vida é uma vida vã, não pense que você não tem propósito, não pense que Deus não te deu dons e talentos maravilhosos e poderosos. Jeremias pensava que ele era uma criança, mas Deus falou: você é um profeta de nações, Jeremias. E foi um dos maiores profetas que nós temos. Então não pense que o seu propósito é insignificante nessa terra, porque é grande. Às vezes você fala assim: ah, mas eu não sou nada, eu só sou mãe. Então, gente, tem coisa maior que isso. Às vezes o seu propósito é falar com algumas pessoas sobre o Evangelho. Às vezes o seu propósito é fazer algum negócio, eu não sei, mas é grande o que Deus tem. Porque sabe, quando você alcança uma pessoa, isso é grande demais. Isso é muito grande. Então o grande de Deus não está na quantidade, sabe? No número, mas está na essência daquilo que você precisa realizar nessa terra. A Rebeca, ela só precisava gerar um filho. Ela não precisava gerar 10. Para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Isaac e Rebeca, eles só precisavam gerar um filho. Veio 2, né? Só precisava de um. Porque é tudo que Deus precisa para que a palavra dele se cumpra na nossa vida. Então eu quero incentivar você hoje a pensar nisso, a meditar e a pedir a Deus: Senhor, me revela. Se você tem dúvida, se você não tem tanta certeza, Senhor, me revela qual é o propósito pelo qual eu devo orar. Por você, pelos seus filhos, pela sua família. E às vezes tem coisas que você já sabe. Pode ser uma palavra específica. Quem sabe você recebeu uma palavra profética de alguém há anos atrás. Você está orando por essa palavra? Precisa orar insistentemente. Isaac orou 20 anos. Não foram poucos, né? Não foram 20 dias. A gente ora 2 dias e já quer que tudo aconteça. Isaac orou 20 anos, sem desistir, sem duvidar. Ele permaneceu em oração, ele perseverou na palavra que Deus tinha dado, na promessa que Deus tinha dado. Então, isso é fé, gente. Isso é crer em Deus e na sua palavra. Quando a gente não ora pela palavra que Deus nos dá, é porque a gente não está crendo naquela palavra. Então hoje é um convite para que a gente possa se colocar em oração por tudo aquilo que o Senhor já falou que quer realizar na nossa vida e através da nossa vida. Sabe, é você orar, se colocar em intercessão para que os seus filhos sejam filhos que gerem no reino de Deus. Isaac estava orando para que Rebeca
gerasse filhos. E nós precisamos orar para que os nossos filhos, para que a sua esposa, para que o seu marido sejam pessoas que gerem, que não sejam estéreis no reino de Deus, que não sejam esterilizados, sabe? Que fiquem sem produzir nada nessa terra. Mas que, como Jesus disse, né, o reino de Deus está dentro de vocês. Dentro de vocês. E o que nós estamos gerando, né? Essa palavra, ela é ampla, ela fala de coisas específicas da sua vida, de um propósito que é seu, que Deus trouxe para você. Mas ela fala também de gerar no reino de Deus, gerar de forma espiritual, que nós estamos gerando. E aí às vezes você não está gerando nada, você não está fazendo nada, você não está produzindo nada no reino de Deus, mas você precisa começar a orar por isso. Senhor, cumpre a tua palavra. Eu sei que o Senhor está olhando a tua palavra, que o Senhor deu a palavra, o propósito que o Senhor imprimiu em mim. Senhor, cumpra. E não desistir, sabe? E eu quero encerrar com um texto de Efésios, que é um texto assim que tem um paralelo com esse de Jeremias. Aqui Efésios 1, versículo 4 e 5, diz assim: como nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, o mundo não havia sido criado ainda, quando Deus elegeu você nele. Ai, que coisa linda, gente. Olha que Deus maravilhoso, grandioso, poderoso, amoroso. Ele elegeu a gente nele. Nós já éramos eleitos dele. Para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então, santidade e amor, isso nós precisamos orar o tempo todo, porque essa é a vontade de Deus. Nós já fomos eleitos para isso, para andar em santidade e em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade. Para quê que ele nos predestinou? Para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Então, ser filho de Deus, ele já preparou isso para nós, antes da fundação do mundo. Isso não tem a ver com predestinação, com essa doutrina aí, não tem a ver com isso. Tem a ver com o propósito de Deus para cada um de nós. Ele já nos predestinou, ele já nos separou, ele já nos elegeu para isso. A pergunta é, nós estamos vivendo isso? Nós estamos aceitando, olha, porque é por meio de Jesus. Então nós estamos aceitando Jesus na nossa vida, nós estamos em Jesus, nós estamos buscando uma vida de santidade, nós estamos buscando uma vida irrepreensível diante dele. Esse é o propósito dele para nós. Esse é o propósito assim, geral, né? Um propósito que abrange todos nós. 6. Para o louvor da glória da sua graça, que vos deu gratuitamente no amado. E se você continuar a leitura desse capítulo, os próximos versículos, vai falando mais coisas, assim, para o que Deus nos elegeu, para o que ele nos fez. Aqui no versículo 12, diz assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antes esperávamos em Cristo. E aí, porque Paulo aqui ele está falando dos judeus e dos gentios, mas é um povo só. Depois ele vai falar que é um povo só, é um espírito só. Então, olha só esse versículo 12 aqui, de sermos para o louvor da sua glória. Então, tudo na nossa vida tem o propósito de ser o quê? Para a glória de Deus. Então, Rebeca gerar um filho, Rebeca sair daquela esterilidade, era para a glória de Deus, porque Deus queria operar um grande milagre ali, como operou em Sara, e o nome dele ser glorificado, e todos poderem dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que ele cumpre os seus propósitos, que ele nos ama tanto, que ele nos chama para a gente participar. Qual foi a participação de Isaac aqui? Não foi só casar com a Rebeca, porque isso
não trouxe um filho para eles. Veja bem, a vida natural de marido e mulher não trouxe um filho para eles. O que trouxe um filho para Isaac e Rebeca foi um posicionamento de oração de Isaac. Então muitas coisas na nossa vida não estão gerando, na nossa vida natural, não estão produzindo, porque está faltando uma atitude de oração insistente, a oração que persevera. Senhor, eu creio que o que o Senhor falou vai acontecer, então eu estou aqui para orar, eu estou aqui para interceder, Senhor. Eu creio nisso. É orar com insistência, é orar com perseverança. Vamos orar então? Glória a Deus, né, gente? Que palavra, né? Olha quem tá aqui hoje, a Lares, bem-vinda! Que bom ter você aqui. Graças a Deus, o Edson tá falando, sede santos porque eu sou santo. O Senhor Deus é santo e nós somos seus filhos, então somos filhos da santidade. Podemos viver em santidade, né? Os planos de Deus serão sempre estabelecidos, é verdade. Os planos de Deus serão estabelecidos. Eu creio que há algumas coisas que elas são condicionais, né? Elas vão acontecer se nós nos posicionarmos. Algumas coisas mais particulares da nossa vida, né? Se eu faço assim, eu vou ter um resultado assim. Se eu não faço, eu não vou ter o resultado. Mas os planos de Deus, eles se cumprem. O Senhor levanta pessoas, o Senhor faz acontecer, Ele vigia pela sua palavra para que se cumpram. O propósito de Deus se cumprirá, todo o propósito de Deus, né? Nós cremos nisso. Ninguém pode agir ou impedir de Deus. Através das provas, Deus nos orienta o caminho que devemos seguir. Bem-vindos vocês que foram entrando, tá, Genival? A Ana já estava aqui, né, Ana? A Mônica também já estava, graças a Deus pela vida de vocês aqui. Outras pessoas foram passando aqui, sejam todos bem-vindos, viu? Então, gente, fica essa mensagem para nós. A Fran, né, que está aqui também, fica essa mensagem para a gente entender qual é a vontade do Senhor, qual é a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida e se coloque em oração até que a palavra se cumpra. Até que se cumpra. É assim que nós devemos nos posicionar. Eu estou orando já faz 10 anos. Continuo orando até que se cumpra. Já faz 30 anos que eu estou orando. Continuo orando até que se cumpra. Porque vai cumprir. Eu não coloquei aqui o exemplo, eu vou só mencionar, né, por causa do tempo, para não ficar tão comprido. Mas tem o exemplo daquele sacerdote que recebeu a palavra do Senhor, Isabel, que eles geraram João e Zacarias. Eles oravam a vida inteira orando. Passaram-se muitos anos, mas um dia se cumpriu. Um dia se cumpriu. Um dia chegou o anjo e falou assim: olha, vai acontecer. Vocês vão ter um filho. Isabel vai engravidar, ela vai ter um filho, vai se chamar João. E o anjo traz toda a revelação. Então, um dia se cumpre, gente. Porque às vezes Deus está trabalhando em nós, às vezes não é nem por nós, às vezes é porque Deus está trabalhando em outras coisas, às vezes é na sua família, às vezes não é o tempo certo. Então tudo isso passa por às vezes um tempo que a gente fala, está demorando, mas continue, espere no Senhor. Ele vai cumprir a palavra dele, ele vigia pela palavra dele para cumprir. Não desista, não desista. Continue em oração em nome de Jesus. Vamos orar para a gente encerrar, tá bom? Senhor, muito obrigada, Pai, por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos esse exemplo de Isaac orando por Rebeca durante tanto tempo, Senhor. E nós queremos pedir a Ti que venha nos fortalecer, que essa palavra encoraje cada um de nós, Senhor, a não desistir daquilo que nós já sabemos, que devemos orar, aquilo que é uma dificuldade,
aquilo, Senhor, que é um empecilho para que a Tua palavra, a Tua promessa se cumpra na nossa vida e na vida da nossa família. Senhor, nós olhamos para o nosso país e nós vemos que muitas palavras foram liberadas, Senhor, e nós vemos tudo o contrário acontecendo, Senhor. Mas nós cremos e nós continuamos orando, porque nós sabemos que o Senhor está vigiando sobre este país, que o Senhor está vigiando e a Tua palavra será cumprida. E eu sei que o Senhor tem levantado pessoas para orar, o Senhor tem levantado pessoas para obedecer, o Senhor tem levantado pessoas para profetizar, o Senhor tem levantado pessoas para louvar o Teu nome. Enquanto muitas pessoas, Senhor, estão zombando de Ti, enquanto muitas pessoas estão se distanciando de Ti, também é verdade que o Senhor está levantando pessoas com vida santificada, pessoas que estão Te buscando, pessoas que desejam, Senhor, que o Teu propósito se cumpra nesse país. Então nós queremos dizer nessa manhã que nós cremos, Senhor, que toda boa palavra liberada do céu sobre o Brasil será cumprida. E nós estamos aqui, Senhor, para dizer que venha o Teu reino nesse país, que venha o céu na terra, que venha todo o Teu propósito para esse país, Senhor, e nenhuma das Tuas palavras fique sem ser cumprida nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Todos os impedimentos à Tua palavra, Senhor, caiam por terra, assim como o Senhor tocou na boca de Jeremias, ele se achava tão pequeno, mas o Senhor tocou e curou e deu para ele maturidade, o Senhor deu para ele coragem, o Senhor deu para Josué coragem, ó Deus, o Senhor faz em nós, o Senhor deu para Isaac perseverança. Então nós também, Senhor, nós também nos colocamos em perseverança e continuamos Te clamando e suplicando pelo nosso país, para que toda boa palavra do Senhor se cumpra nessa terra. Nós, Senhor, queremos ter essa coragem para não desistir da nossa família, não desistir de orar pelos nossos filhos, orar por cada um dos nossos, Senhor, porque nós sabemos que a nossa família é uma bênção. Nós sabemos, Pai, que os nossos filhos, eles vieram à terra para reconstruir, eles vieram à terra para abençoar, eles vieram à terra como herança Tua. Então nós queremos, Senhor, manter firmes, orando por eles, para que esse propósito se cumpra. Que todo o propósito que o Senhor tem, Senhor, para cada um dos nossos filhos, de forma particular, seja cumprido. Ah, Deus, que aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor planejou antes da fundação do mundo, para a nossa família, para cada um dos nossos filhos, para o nosso ministério, para a nossa vida, com o nosso trabalho, tudo seja cumprido, Pai. Que o Senhor possa trazer uma unção de ousadia para a oração sobre cada um que aqui está nessa live. Que o Senhor possa trazer uma unção, Senhor, de coragem e de perseverança sobre cada um, que ninguém aqui desista de orar, que ninguém desista da Tua palavra, Senhor, mas que cada um aqui creia que a Tua palavra é fiel e verdadeira e que ela é poderosa para destruir fortalezas. Ela é poderosa, Senhor, para trazer maturidade que nós precisamos. Ela é poderosa para eliminar as barreiras, porque foi a Tua palavra que tudo criou. E foi pela palavra, o próprio Cristo vivo, que tudo se restabeleceu, que tudo foi redimido, glória a Deus, na cruz do Calvário. Foi pela palavra viva, Jesus Cristo, o Senhor, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que é o nosso Rei. Foi por Ele que tudo se cumpriu, porque Ele mesmo disse: está consumado. Nós cremos nisso, Senhor, nós cremos nisso, e é em Jesus. É por Jesus, é através de Jesus que nós oramos e chamamos, Senhor, que se cumpra toda a Tua palavra sobre cada um que aqui está. Pai, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada circunstância, Senhor, dificuldades, problemas, doenças. Oh Deus, contempla cada um nesta hora e que cada um aqui persevere, Senhor, até que se cumpra, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus, porque o Senhor é fiel para cumprir Sua palavra. Sejamos perseverantes, né? E continuemos crendo na palavra dEle e nele, porque Ele é bom e Ele quer cumprir toda a Sua boa palavra sobre as nossas vidas. Então, é isso. Muito obrigada
a presença de todos vocês. E amanhã a gente dá sequência aqui nesse capítulo 25. Tá bom? Um grande beijo a todos, ótimo dia e até amanhã.